Seja bem-vindo a mais um podcast Fala Comandante. Muito obrigado a você e a sua família que nos acompanha na TV Metrópole, canal 16.1, todas as manhãs dos domingos. E também você que está no nosso canal do YouTube, Fala Comandante. Curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para você receber as notificações, para que você possa opinar e, quem sabe, até indicar o próximo que vai participar desse bate-papo. E, para quem não me conhece, eu sou o Sargento Borges. E eu sou Carlos Moreira. Sargento, e o nosso convidado tem muita experiência mesmo. Foi ex-comandante da briosa Polícia Militar do Estado do Ceará. Estou falando de quem? Coronel Ronaldo Viana, mais conhecido como Coronel Viana, uma pessoa empática, humana, muito querida pela tropa da Polícia Militar do Estado do Ceará e que nos honra muito em estar conosco nesse bate-papo. Muito obrigado, Coronel, pela sua participação e eu gostaria que o senhor se apresentasse da forma que o senhor acha que é mais condizente com o cidadão Viana. Na verdade, é o cidadão Ronaldo, né? Não sei. Como é que o senhor tem a vida civil, a vida militar, como é que o senhor é conhecido? Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite feito pela Aspra no podcast Fala Comandante. Para mim é uma honra. A gente já vai completar agora, final de dezembro, 5 anos na reserva, e é bom estar sendo lembrado. O cidadão Ronaldo, mas também o Coronel Ronaldo Viana, ou como você bem disse, Borges, Coronel Viana. Vou aproveitar bastante esse espaço que me foi dado para a gente conversar, bater um papo aqui, rever nosso momento de caserna, 33 anos de caserna. Então, assim, vai ser algo muito interessante, muito gostoso durante a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui no podcast. Bacana. Coronel, o senhor é conhecido na tropa como aquele paizão, aquela pessoa que sempre acolheu os anseios, especialmente dos praças. Tinha uma excepcional relação com as associações, sempre ouvia os diretores com relação aos anseios da tropa. E é impressionante, por mais que eu não estava na diretoria da Aspra naquela época, mas o que rodava nos corredores da Aspra e da tropa era que o senhor era diferenciado. E o senhor tinha o espírito de líder. Não é porque o senhor tinha essa sensibilidade em favor da tropa que o senhor não estava tomando essa posição de grande liderança. Então, parabéns ao senhor pelo grande comando que o senhor desempenhou juntamente com o Coronel Adriano naquela época. Mas, antes de entrar naqueles 2 anos de comando, nós gostaríamos de saber qual foi a época que o senhor entrou na Corporação Polícia Militar, como foi, por que foi que o senhor trilhou esse caminho na caserna. Tá, então vamos começar pela parte que fez com que eu seguisse a carreira militar. Não era nem policial. Não era ser policial. Eu queria ser militar. Então, eu já tinha essa ideia. O homem era civil, já era Caxias. Eu já tinha esse pensamento de ser militar. Mas por quê? Porque eu tenho um tio, ele é suboficial da aeronáutica, hoje aposentado, 85 anos. Ele é como se fosse um pai para mim. Então, quando eu era pequeno, ele ia visitar minha mãe, e aí, assim, ele aparecia na porta e chegava com aquela farda bonita, azul, que hoje eu sei que é a farda da aeronáutica, né? E o sol batia nele e a farda brilhava. Aí, quando ele ia embora, eu dizia assim, mamãe, por que o titio tem essa roupa diferente? Aí minha mãe dizia assim, não, meu filho, é porque ele é militar. Ele é das Forças Armadas. É da aeronáutica. Quantos anos o senhor tinha? Eu acho que eu tinha uns 10, 12 anos, por aí. Ele é das Forças Armadas, da aeronáutica. Aí, desde aquele dia, sempre que ele ia, eu ficava observando. E aí eu comecei a colocar na minha cabeça que eu queria ser militar. Mas isso aí é coisa de criança. Sim. E aí os anos foram passando, né? Vem os estudos. E aí, quando eu estava no 3º ano, na minha época, o 2º grau, né? Hoje, 3º ano do ensino médio, surgiu o concurso para oficial da Polícia Militar do Estado do Ceará. Deixa eu só fazer aqui um retrocesso. Eu, primeiro, como ele era da aeronáutica, fui servir na aeronáutica. Só que, por excesso de contingente, eu não consegui entrar. Você alistou, mas... Me alistei, mas não consegui entrar, porque, à época, estava havendo
uma demanda de contenção de despesa. E aí eu não tive essa felicidade. A aeronáutica, você tem que fazer uma prova, e eu passei na prova. Aí, quando eu fui fazer... Aí você primeiro faz os exames médicos. Também fiz os exames médicos, exames de saúde. Depois é que você vai para o exame de educação física, que é a etapa final, já tendo sido aprovado no exame intelectual e já tendo sido aprovado nos exames médicos. Porque aí você já vai fazer o teste de educação física, já tendo sido aprovado nos exames de saúde, entendeu? Coração, cabeça e tudo. E aí teve essa contenção de despesa e eu entrei no excesso de contingente. Não procurei meu tio para me favorecer em nada. Eu acho assim, se eu tiver de entrar, tem que ser pelo meu mérito, né? E aí não deixaram eu ser soldado da aeronáutica, continuei meus estudos e quando eu estava no 3º ano do ensino médio, veio a propaganda que ia ter um concurso para oficial da Polícia Militar. Juro para vocês aqui que, na época, eu não sabia que existia concurso para oficial da Polícia Militar. Fiz e passei. O senhor tinha o quê? 18 anos? Não, eu já tinha 19 anos. 19 anos. Fiz e passei. Passei, inclusive, em 2. Para concurso da Polícia Rodoviária Federal e para oficial da Polícia Militar. A Polícia Militar me chamou primeiro, graças a Deus, e eu fui. E aí ingressei na carreira militar, e eu gosto sempre de dizer policial militar, porque, na realidade, a questão do militarismo é a questão da hierarquia da disciplina. Mas a gente não pode esquecer, e é isso eu sempre pautei nos meus 33 anos de polícia, e sempre conversei isso com os nossos guerreiros, que a gente é militar, mas o que corre na veia aqui é sangue de polícia. Você está lá na rua fazendo papel de polícia, entendeu? Então, quando eu entrava numa viatura, né? Eu já me adiantei um pouquinho, né? Mas eu volto. Quando eu entrava na viatura, eu dizia para os meus guerreiros, o motorista e o patrulheiro, ó, aqui todo mundo é polícia. O nosso objetivo aqui é defender a sociedade. Com aquele juramento, se lembra? Mesmo com o risco da própria vida, mas a gente tem que defender a sociedade. Então, aqui eu sou tenente, você é soldado, você é cabo, mas aqui todo mundo é polícia. Vamos focar nas ocorrências para que a gente tenha sucesso a cada serviço. E volte com vida para casa. E volte com vida para casa. Então, eu entrei em 86. Fiz o concurso final de 85 e entrei como cadete em 1986. Foram 3 longos anos, né? 86, 87 e 88. E fui declarado aspirante em dezembro de 88. Digo que, embora tenham sido 3 longos anos, mas foram os melhores anos da minha vida, porque a nossa carreira militar, policial militar, ela nos ensina muito, né? Embora eu já tenha tido um ensinamento muito, muito forte por parte da minha mãe, porque eu sou filho de pais separados. Não deu certo o casamento, a gente entende, se é para ter conflito, que se separem. E foi essa decisão que os meus pais tomaram e, graças a Deus, cada um foi viver a sua vida. Minha mãe, a vida que ela resolveu viver foi não casar mais e cuidar dos 3 filhos. Eu tinha 5, meu irmão tinha 7 e minha irmã tinha 1 ano de idade. Caramba. Caramba mesmo, porque minha mãe, ela veio do interior com 17 anos de idade. Qual a cidade do interior? Tauá, Marruás, não sabia fazer... Sertões dos Inhamuns. Sertões dos Inhamuns, não sabia fazer o ó com a cuia, boys. Aprendeu a ler, sabe como? Lê na Bíblia. Mas estava ali, ó. E ela veio sozinha com vocês 3? Não, ela veio com 17 anos. Com seu pai. Aí aqui conheceu meu pai. Entendi. Casou, entendeu? Depois e o relacionamento não deu certo. Aí ela foi viver para os filhos, entendeu? Mulher do interior, né? Aquela educação rígida. Trabalhava com o quê? Confecções. Confecções. E aí criou os 3 filhos, graças a Deus, tudo bem. E eu tive os ensinamentos dela, uma boa educação. Então, ela foi pai e mãe, porque o foi pai acabava mãe. não sendo muito Isso. presente. Aí, somado com os ensinamentos dela, mais os ensinamentos de caserna, a gente aprende muita coisa. Você que é militar... Você é militar, Carlinhos? Não, não. Não, né? Então, sou entusiasta. Entusiasta. Então, você que é militar sabe muito bem o que eu estou dizendo. E, assim, uma coisa que eu sempre preservei nos ensinamentos da minha mãe, galera, foi respeitar o seu semelhante. E aí o primeiro choque que eu tive na academia
foi eu, cadete, aluno do primeiro ano do CFO, ainda ali aprendendo o que era hierarquia, disciplina, e eu transitando ali pelo corredor da nossa saudosa academia Edgar Facó, né? Que hoje é o colégio, Que da hoje Polícia é... Militar. Não, hoje é o centro de eventos. Ah, verdade. Hoje é o centro foi de detonado eventos. tudo lá. Nossa saudosa Academia General Edgar Facó. Um sargento, assim como você, da ativa. Antigo, já. Antigo, porque ele tinha idade de ser meu pai. Pois é, eu Pela sou aparência, moderninho ali, né? 19, 20 anos. 20 anos. Ele tinha os seus 40 e pouco. Aí ele chega para mim, eu vou passando no corredor, ele se enquadra todinho, porque hoje eu sei o que é Sim. isso. E, com licença, seu aluno, tal. Eu disse, o que foi, meu senhor? Essa foi minha reação. O senhor tinha quanto tempo na academia? Bem não, verdinho. alguns meses. Não, meses não, umas 2 semanas. É. Bem verdinho mesmo. Acho que 1 semana e meia. No final das contas, Entendeu? eu quero o recruta ali. Eu disse, o que foi, meu senhor? Ele disse, não, o senhor não pode me chamar de senhor, não. O senhor é aluno do CFO, aí, disse, tá certo. Eu ainda estava nos trotes. A galera aqui que nos assiste, Apertanado, né? a galera Poxa. que nos assiste sabe que eu ainda não estava tendo aqui os ensinamentos militares, da hierarquia, da disciplina, ainda estava naquele período de adaptação, que na minha época era mais ou menos 1 mês. Então, o chamado trote. E aqui dali para mim foi um choque. Mas aí você tem que aprender a conviver com isso, né? Saber distinguir a graduação dos postos, né? O que é soldado, o que é cabo, o que é sargento, subtenente, e segue no ciclo dos oficiais. Mas, mesmo assim, com os ensinamentos da minha mãe, mantive aquele principal ensinamento, respeitar o seu semelhante. O que é que eu quero dizer, galera? Que mesmo eu, como aluno oficial, né? Eu, como aluno oficial, 1º, 2º, 3º ano, depois aspirante, e aí, 2º tenente, 1º tenente, e até comandante-geral, eu nunca destratei um subordinado meu. Por que eu iria destratar? Qual o motivo? Será que o diálogo não é a melhor situação? Será que conversar com o nosso subordinado não seria algo mais agradável? E o inverso também, com o superior. Eu também nunca bati de frente com superior meu nenhum. E, graças a Deus, todos me respeitavam, me admiravam, me chamavam Vianinha, não chamava Viana, me chamavam Vianinha. Tinha oficiais contemporâneos, mais antigos, né? Ou da minha turma, que chegava para mim e dizia assim, sem querer citar aqui o nome do oficial superior, né? Ei, Viana, por que aquele oficial ali, Caxias que só, ele grita com a gente, não sei o quê, e contigo ele te chama de Vianinha? Não sei. Eu cumpro aqui as minhas obrigações. Agora, eu procuro respeitá-lo e eu acho que ele, de volta, faz a mesma coisa. Assim também como eu faço com o subordinado, eu dizendo para eles. Então, essa coisa de respeitar o semelhante, eu pautei a minha vida toda porque foi um ensinamento que eu tive e trago comigo a vida toda, que minha mãe me ensinou. E tem mais uma também, que ela sempre me dizia, meu filho, se for para você subir na vida derrubando uma pessoa, vulgarmente falando, né? Passando por cima, né? Dando uma rasteira, digamos assim, não faça isso, não. Foi outra coisa também que eu sempre trouxe na minha vida pessoal e profissional, porque tudo isso que ela me falava era para a minha vida pessoal, mas claro que você leva para a sua vida profissional também. Então, jamais eu iria prejudicar alguém para me beneficiar. Comandante, a gente percebe que o senhor foi forjado, né, preparado para ser comandante-geral, mas na sua cabeça passou em algum momento que o senhor seria comandante-geral? Alinhar, assim, a gente... Só quando chegou o tenente-coronel, né? A gente, quando entra na academia, a gente já tem os ensinamentos, tipo, você está estudando para sair aspirante, sair oficial, depois ser promovido a 2º tenente e seguir a carreira. Claro, todo oficial sonha um dia ser comandante-geral. Se eu disser para você que eu não sonhava, eu estou mentindo. Eu sonhava sim. Só que, engraçado, eu já capitão, quando eu fui fazer o meu curso de aperfeiçoamento de oficiais em Goiás, só tinha eu de cearense. Tinha
2 de Sergipe, um do Rio Grande do Norte e os demais eram lá de Goiás, né? Eu tive a felicidade de ser indicado para fazer o CAO fora, no caso, lá em Goiânia. O curso durou 9 meses. Com 6 meses de curso, o coordenador do curso, que era um major à época, ele chegou para mim e disse assim: Capitão Viana, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu disse: pois não, major, diga. Olha, nesses 6 meses aqui na academia, aqui de Goiás, eu observo todos. Eu sou coordenador de uma turma, né? E aí eu tenho por obrigação de ficar observando, analisando, avaliando, vendo a postura, compostura, os procedimentos, a forma de agir de cada um de vocês. E eu quero lhe dizer, você vai ser comandante-geral da sua Polícia Militar. Caramba. Ceará. Que é isso, major? Eu sou capitão ainda. Você tem perfil para ser comandante-geral. Aí eu disse: tá bom, obrigado. Eu, comandante da 1ª do 5º, major, minha 1ª do 5º, grandes trabalhos nós fizemos lá. O coronel Bessa, ao assumir o comando, me chama no gabinete e diz: vou lhe indicar para fazer o CSP no Paraná. Eu disse: comandante? Sim. Pois então eu tenho muita sorte, viu, comandante? Porque a gente diz assim, se a gente conseguir fazer um curso regular fora, já está de bom tamanho. Eu vou fazer os 2. Já fiz o CAO e agora eu vou fazer o CSP. O senhor está sabendo que eu fiz o CAO fora? Estou. Mas pelo excelente trabalho que você está fazendo na 1ª do 5º, é um presente. E eu estou lhe indicando para você fazer o CSP na Polícia Militar do Paraná. No Paraná, comandante? Lá no Sul? E quantos mais vão comigo? Só você. E um detalhe, eu conheço o comandante lá, é muito meu amigo. Só tem você do Nordeste. Caramba. Sério, comandante? Mais um detalhe, o resto é Sul e Sudeste. Está bom. Parecia já mais do que do presente era um desafio. Eu chego lá, academia lá do Guatupê, uma academia muito bonita, são apartamentos, não é alojamento, é apartamento. Para quem conhece lá a academia, e ela consegue alojar 4 oficiais superiores, né? Então, ficou comigo 3 paulistas. 2 tenentes-coronéis, um major e eu também, que era major. Então, eram 2 tenentes-coronéis, um major e eu. Porque o CSP você faz para ser promovido a coronel, né? E aí você já pode fazer como major. Lá também foram 8 meses. Então foi, de certa maneira, precoce, porque o senhor já era major, já estava apto, mas poderia ter sido só quando fosse tenente-coronel. Exatamente, foi precoce. Aí, o curso lá teve a duração de 8 meses. Falando aqui para vocês, não tinha 3 meses de curso. Esses 3 oficiais de São Paulo, a Polícia de São Paulo é uma polícia conhecida, né? Referência. Os 2 tenentes-coronéis e o major, com 2 meses de curso, chegaram para mim e disseram assim: Viana, você está sabendo que você vai ser comandante-geral da sua polícia? Eu disse: rapaz, como é que é isso aí? Vocês estão de brincadeira, porque em 2001 eu fazia o CAO em Goiás e o major coordenador da minha turma falou essa mesma coisa que vocês estão falando. Eu disse: pois é, mas você tem... Qual foi o ano que o senhor fez isso? 2007, 6 anos depois. Em 2007. Aí eles disseram: você vai ser comandante-geral da sua polícia. Pela a forma, sua conduta, os seus posicionamentos, a forma como você atua na sala de aula, né? A forma como você agrega, né? Você tem um perfil de comandante-geral. Eu disse: rapaz, então, obrigado. E aí você já tem esse pensamento de ser comandante-geral, né? Já tem um sonho, Um sonho. As pessoas estão ali aí, pessoas que não lhe conhecem ficam validando essa situação, aí, queira ou não queira, você fica com aquilo na mente. Mas aí... O senhor então já estava focado. Um rapaz, está todo mundo dizendo, mas aí, eu acredito e vou trabalhar para isso. Mas aí vamos lá para minha mãezinha de novo. Foi que ela disse: nunca seja ambicioso também. Dinheiro é bom, mas a ambição destrói o ser humano, destrói a pessoa, meu filho. Então, tente não ser ambicioso. E a gente procurou ser ambicioso de uma outra forma, uma ambição sadia, querer vencer na vida. Tem a diferença de ambição para ganância, né? Isso, exatamente. A ganância é a pessoa que passa a perna por cima de todo mundo, passa por cima, e a ambição é que a pessoa quer chegar no patamar
alto, né? Mas correndo na trilha correta. Exato. Então, 2014, eu estava na Casa Militar. Não, aliás, cheguei em 2011. Quando foi em 2013, a convite do Coronel Brasil, à época, eu assumi a condição de adjunto à Casa Militar. À época, a Casa Militar ainda era uma secretaria. E aí, em 2013, eu fiquei como secretário adjunto do Coronel Brasil, que era o chefe da Casa Militar. Quando foi em 2014, o Coronel Brasil pediu reserva. Eu era tenente-coronel, mas na Casa Militar tinha mais outros 2 coronéis. Então, se o Coronel Brasil está pedindo reserva, quem vai assumir automaticamente é um dos coronéis. Para surpresa minha, ele me convida para ser o chefe da Casa Militar. Já tinha falado com o governador Cid Gomes, e eu só fiz dizer assim: coronel, tem dois coronéis na estrutura da Casa Militar. Senão, já falei com eles. Já disse que é você que vai ser o chefe da Casa Militar. Eu, como tenente-coronel. Então, ali, para mim... E como é que deu certo? Não, aí um coronel foi para o Tribunal de Justiça e o outro foi para a Assembleia. Então, ficou fácil, entendeu? Aí, Borges, na questão de você não ser ambicioso, eu ali entendi, ali eu já estava com 28 anos de polícia, quase completando os 29. O que é que eu entendi? Que eu já estava realizado profissionalmente. Porque tem uma outra situação. Ou você quer, claro, você quer ser comandante-geral, mas se você não conseguir ser comandante-geral, ser o chefe da Casa Militar também era uma função boa. Principalmente que a Casa Militar ainda era status de secretário. Entendeu? Status não era secretário. No Diário Oficial vinha governador, vice-governador, chefe da Casa Civil, chefe da Casa Militar. Era o 4º nome, na minha época. Entendeu? Então, era algo também gratificante. E ali eu coloquei na minha mente: bom, se eu já estou chefe da Casa Militar, jamais eu serei comandante-geral. É como se eu já tivesse pulado um degrau, porque chefe da Casa Militar era secretário. Não, mas e um detalhe, Borges. O momento, o cenário iria mostrar que não, o Viana já foi chefe da Casa Militar, já está de bom tamanho. A vaga do comandante-geral é para outro. Exatamente. Mesmo que ele seja cotado, ninguém vai convidar ele para ser comandante-geral. Eu já tinha isso em mente. Pô, ou você é comandante-geral ou você é chefe da Casa Militar. É muito difícil ocupar os 2 cargos. Eu fui chefe da Casa Militar. Secretário, como você bem disse, eu ia para eventos como tenente-coronel e eu ficava um tanto constrangido porque o comandante-geral era coronel. E eu era chamado à mesa para representar o governador. Mas aí, 2 meses depois, eu fui promovido a coronel. Aí ficou tudo mais tranquilo. E aí, quando eu completei meus 30 anos, aquela história de não ser ambicioso, fui dar entrada na minha papelada. Fui providenciar toda a minha papelada para pedir reserva. E eu estava até de férias. Mas aí, o coronel Estuda, já chefe da Casa Militar, eu ainda na Casa Militar, né? Liga para mim e diz... Sou de saída já. Já de saída, eu porque preparando a documentação. O tinha assumido e o senhor já de saída. Ele assumiu, na transição ele assumiu, mas ainda faltava 1 ano e meio para eu completar 30 anos, entendeu? Ah, entendi. Porque o Camilo assumiu o primeiro governo em 2015. Isso. E eu fui chefe da Casa Militar em 2014. Então, eu só ia completar 30 anos em 2016. Então, na realidade, faltavam 2 anos. E tem um detalhe aí. Quando o Studat foi convidado para ser chefe da Casa Militar, eu fui procurado, à época, pelo então Coronel Prado, que era o comandante-geral, e ele me convidou para ser o comandante-geral substituto dele, que o secretário que tinha sido convidado, ele já tinha falado com o secretário e tudo. Sabe o que eu disse, Coronel Prado? Eu disse: Pradinho, eu agradeço o convite, mas eu não estou preparado para ser o comandante-geral. Que eu acho que é um cargo muito importante, é um cargo de alta responsabilidade e você tem que estar mais atenado com o momento. Como eu passei de 2011 até 2014 e os 2 últimos anos, 2013, eu adjunto e 2014 chefe da Casa Militar, eu me foquei mais para o lado da política, para o lado da Casa Militar e esqueci um pouco a segurança pública. Então, eu sentar lá naquela cadeira de comandante-geral, assim, frio, sem ter... experiência recente, né? De experiência recente do cenário da segurança pública, eu acho que eu estaria sendo irresponsável. Ainda lhe digo mais, vou indicar um nome, Coronel Pinheiro.
ele está no CPC, ele seria um nome ideal. Mas aí você escolhe o nome que você achar conveniente. E, de fato, foi o Coronel Pinheiro à época. Então, faltava 2 anos para eu ir embora. Aí, quando foi em 2016, eu já ajeitando minha papelada e tudo, eu estava de férias, o estúdio liga para mim. Viana, amanhã vem aqui na minha sala, estou precisando falar urgente contigo. Aí eu chego lá, está o secretário que tinha sido convidado, o policial federal André Costa, delegado, né? Aí ele chega para mim e diz, comandante, a situação é essa, eu queria convidar o senhor para ser o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Ceará. 2015 e 2016, como eu não estava mais naquela condição de chefe da Casa Militar, eu fui focar de novo a sua atenção na a minha segurança atenção, pública. as minhas observações para a segurança pública. Então, passei 2 anos acompanhando tudo, lendo, vendo, né, as atitudes. E aí eu aceitei o convite, dentro daquela condição que a gente tinha conversado até anteriormente, antes de entrar no ar, onde eu tinha dito para ele que eu só ficaria 2 anos. Ele até indagou, mas, comandante, por que o senhor vai ficar só 2 anos? É porque é algo que eu sempre tive como em mente que o comandante-geral deveria ficar 2 anos no comando. Porque na 10ª região são 2 anos, na Marinha são 2 anos, né? Na Aeronáutica são 2, e eu acredito que na Polícia Militar funcionaria. Coincidência ou não, Coronel Pinheiro ficou 2015 e 2016. Coronel Viana, este oficial que vos fala, ficou 2017 e 2018. O Alexandre, 2019 e 2020. O Márcio, 21 e 22. Eu não sei agora o nosso comandante Coronel Clênio. Se ele vai ficar 2, 4, não importa. Mas, coincidência ou não, do Coronel Pinheiro para cá... Seus sucessores, né, permaneceram 2 Agora, anos. vamos lá. E do Coronel Pinheiro para trás, se vocês observarem, qual foi o último comandante que realmente tirou 4 anos? Foi o nosso saudoso Coronel Sintra. De lá para cá, ou saiu por algum problema, ou saiu porque pegou o comando já no final do governo. Então, não deu 2 anos, ou deu 2 anos e alguns meses. Entendeu? Então, a minha teoria... Se tornou uma média. A minha teoria estava certa. E aí a gente aceitou o convite. E a primeira pessoa para quem eu liguei foi Adriano de Moura Soares, um guerreiro que foi tenente comigo, foi capitão, major, ele 1 ano mais antigo que eu, mas foram muitas lutas, muitos embates na rua, combatendo a criminalidade, mesmo com o risco da própria vida, mas prestando aquele juramento de defender a sociedade, né? E a gente tem muita história, eu e o Adriano, que só Deus sabe as histórias que não precisam serem contadas. E uma vez ele capitão, e eu primeiro-tenente antigo, eu disse assim, capitão Adriano, vamos fazer aqui um acordo? Aí disse, como assim, Viana? Se um dia o senhor chegar a ser comandante-geral, o senhor me convida para ser seu subcomandante. E vice-versa. Se eu for o comandante-geral, eu convido o senhor para ser meu subcomandante. Rapaz. E aí, ó, a primeira pessoa que eu ligo, acabei de ser convidado para ser o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Ceará. E estou lhe convidando para ser meu comandante-geral adjunto. Não tem como dizer não. Eles, mas Viana, acabou, não tem negócio de Viana, não. Se apresente agora lá na Secretaria de Segurança Pública, porque vai ter uma coletiva e você vai ser o meu comandante-geral adjunto. Aí ele é evangélico, né? Depois agradecendo a Deus, louvando a Deus e muito feliz. E a gente teve essa oportunidade de, durante 2 anos, tentar fazer o melhor pela nossa tropa. Na primeira semana de comando, eu chamei ele no meu gabinete e disse, nós somos oficiais de rua. A gente sabe como é que funciona lá. Você teve suas passagens pelo choque, mas você sabe que a minha passagem mais foi pela motorizada, pelo POG. Então, assim, é uma tropa muito sofrida, é uma tropa sem gratificação. Eu sei que eu não vou conseguir trazer uma gratificação para ela, porque é algo muito complicado, mas a gente pode dar uma condição melhor de trabalho, melhorar os quartéis, tentar conseguir equipamentos novos, armamentos novos, porque a gente tem um certo conhecimento do assunto, entendeu, Adriano? E mais uma coisa, o nosso quartel do Comando-Geral, vai ficar aberto para a tropa. Nós vamos recebê-los aqui para o que der e vier. O problema que eles trouxerem,
Você, lá como subcomandante, chefe da disciplina, você vai resolver da melhor forma E possível. o senhor deu essa autonomia para ele também? Dei. E aquilo que você não resolveu, você É traz... como se fossem dois comandantes. Isso. Você traz para o meu gabinete. E aí deu tudo certo, com a bênção de Deus Pai, Nossa Senhora Santíssima, de quem eu sou devoto. A gente, sem misturar as coisas, sem abaixar, sem se abaixar para mostrar o fundo, cumprindo a hierarquia e a disciplina, fazendo ter o respeito. O soldado, o sargento, o oficial, seja quem fosse, chegava naquele QCG, no quartel do Comando Geral, e era muito bem recebido. E, às vezes, saía com um não, mas saía com um não como se fosse um sim. Saía satisfeito, porque a gente não tem como resolver tudo, né? Também não, a gente não tem como agradar a todos. Se nem Deus agradou, quanto mais nós, pobres mortais. Mas eu acredito que a gente procurou e se esforçou para fazer o máximo, sabendo do que a tropa sempre precisou. O que é? Ter um comando que apoie, ter um comando que esteja ali atrás. Apoiar atitudes corretas. Apoiar Isso. o erro, não. Isso aí nunca eu fiz. Então, eu sempre mostrava para os nossos guerreiros, para os nossos policiais militares, que trabalhando de forma correta vai ter o apoio do comando. Vai ter o E apoio essa sua do liderança, com certeza, criou uma empatia, principalmente com os praças, né? O respeito, a reciprocidade, isso é muito importante. E hoje o Ronaldo Viana, veterano Ronaldo Viana. O O que veterano, ele tem feito? veterano Tem Ronaldo passeado muito, tem empreendido. O veterano Ronaldo Viana ainda sente saudade da família policial militar. Sou abordado na rua, já agora mesmo, já com quase 5 anos de reserva. Eu sou abordado pelos guerreiros, me cumprimentam, falam que tem saudade. Muita nostalgia. Muita nostalgia. A época ainda, quando eu estava para deixar o comando, teve um que disse assim, daqui a 1000 anos vai ter outro comandante igual ao senhor. Não, ninguém é insubstituível. Era uma coisa também que eu falava para os policiais militares. Nós não somos insubstituíveis. Ninguém é insubstituível. Agora, cumpra o seu papel, cumpra as suas obrigações. O senhor deixou a sua marca lá. Né? Para você voltar para casa tranquilo, entendeu? Eu já respondo a tua pergunta, porque essa questão do insubstituível, eu queria mostrar para eles que, assim, eu queria deixar o trabalho deles leve, que eles entrassem na viatura, no policiamento a pé, bike, motorizado, mas entrassem, assim, de uma forma bem leve. Porque eu, nesses 33 anos de polícia, eu vi muitas situações, entendeu? Muitas. Eu fui comandante da 1ª do 5º, eu fui comandante da 1ª do 6º. E, assim, quando você chega na condição de comandante, você tem que lembrar que você não é só comandante. Aquele policial lhe vê também como um amigo, como um irmão, até como pai, entendeu? Até como pai. E ele, às vezes, ele precisa do seu apoio. E eu me preocupava muito com isso. Teve várias situações de eu me deparar com policiais com problemas em casa, que aí ele trazia o problema de casa para o quartel, e aí ele não produzia bem lá na linha de frente, né? E aí a gente procurava mostrar para ele que não deveria ser assim, mas aí também a gente dava condições. De várias situações do que eu vou falar agora, de um depoimento de uma esposa de um policial, ela deu um depoimento que teve outras situações com outros familiares de outros policiais, mas eu vou citar esse, que eu lembrei agora. Eu era comandante da 1ª do 5º. Aí o guarda chega lá na minha sala e diz assim, comandante, tem uma senhora aí, esposa de um policial, que quer falar com o senhor. O senhor atende? Claro, rapaz, mande entrar. Aí ela entrou, ela disse assim, Major, eu queria fazer um depoimento aqui. Eu disse, eita, lá vem problema. Eu disse, diga. Olha, antes do senhor chegar aqui nessa companhia, a vida do meu marido era um inferno. Era um inferno aqui e era um inferno lá em casa. Quando ele saía para trabalhar, eu dava graças a Deus.
Mas quando ele voltava no Pior. inferno e meu, voltava pior. E aí a minha vida estava de cabeça para baixo. O meu depoimento é que depois que o senhor assumiu essa companhia, isso eu já estava com quase 1 ano, depois que o senhor assumiu essa companhia, a vida do meu marido hoje é outra. Quando ele está em casa, eu quero que ele esteja aqui. Quando ele está aqui, eu quero que ele esteja em casa. Meu marido mudou da água para o vinho. E uma vez ele disse assim para mim, minha filha, sabe por que eu mudei? Por conta daquele major que está comandando a nossa companhia. Ele mudou a minha vida e a dos outros policiais que lá trabalham. Todos têm ele como um pai. Como você disse no início. Então, muito obrigado, viu, major, pelo que o senhor fez. Rapaz, na hora eu fiquei todo arrepiado e tal. Um depoimento desse... Aí, o senhor achava que era algum problema e de repente foi um testemunho... É um testemunho, né? Com Aí certeza. um depoimento desse, eu disse assim, pô, estou no caminho certo. Graças a Deus. É isso que eu quero. Eu quero que o meu policial militar... Meu não. Policial militar da sociedade, ele não é meu, ele foi formado para ser um policial Quando militar. você fala meu, é como o pai fala pro Comandado, filho, né? comandado pelo Meu senhor. filho, É, então... defender a forma de- defender a sociedade. Que ele esteja bem. Quer seja o tipo de policiamento, a pé, motorizado, de bike. E, graças a Deus, isso aí, enquanto eu estive na ativa, eu consegui trabalhar muito bem. Entendeu? Aí, Carlinhos, fugiu até o Ronaldo Viana. Está fazendo hoje. O Ronaldo Viana. Aí o Ronaldo Viana, embora, como eu disse, aí, vez por outra vem a nostalgia, vem a saudade, mas aí o Ronaldo Viana é casado, né? Minha esposa, Soraya Viana. Ronaldo Viana tem 4 filhos, Gabriela, Melissa e os gêmeos, Matheus e Sara. Aí o Ronaldo Viana hoje, como se dedicou durante 33 anos para defender a sociedade, e se hoje, assim preciso for, a gente defende, né, Bosch? Com Porque o certeza. policial militar, ele está Tá na morte. reserva, mas ele continua sendo policial militar. E, por lei, ele tem que defender, ele não pode se omitir. Mas, assim, aí o policial militar hoje está curtindo a mulher e os filhos que não teve essa oportunidade durante os 33 anos de polícia, porque estava ali, defendendo a sociedade. Mas, na minha cabeça, era assim, se eu estou aqui defendendo a sociedade, eu tenho certeza que tem um policial militar defendendo a minha família também, entendeu? Aí, hoje, eu me dedico mais à família, é o pai Uber, é o pai que leva a Já é filha vô? para o trabalho. Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Acredito que Está próximo. está próximo, mas por enquanto ainda não. E aí, assim, viajo sempre que posso. A gente faz uma programação 1 ano antes para viajar 1 ano depois. Porque uma coisa também que eu sempre tive medo foi de dever. Eu nunca dei um passo maior do que a perna. E sempre soube viver com o salário que eu ganhava. Então, quando eu entrei na Polícia Militar, eu sou uma pessoa... Minha especialização é na área de inteligência. Então, o cara da área de inteligência, ele gosta de estar muito bem informado. Então, sem eu saber que ia ter essa vocação dentro da Polícia Militar para a área de inteligência, eu já fazia inteligência quando eu era civil. O que é que eu fiz? Eu fui me formar, enquanto eu estava estudando para o concurso, quanto é que ganhava um policial militar, um oficial da Polícia Militar. E já ali naquela época, né, na década de 80, a gente via que o policial militar ele não ganhava bem. Ele não era reconhecido. Embora a missão dele seja árdua, mas ele não era reconhecido. Mas eu entrei sabendo que o salário era aquele. E como eu sempre vivi do salário que eu ganho, nunca dei um passo maior do que a perna, graças a Deus, a gente tem aqueles problemas financeiros, mas não aqueles atropelados. Isso aí eu sempre me preocupei, porque eu tinha medo de dever até... Tinha não, ainda tenho, de dever uma conta de luz. Entendeu? Então, é assim, aí o Ronaldo Viana, mesmo como militar, as coisas que eu gostava de fazer, dançar, viajar... Você é dançador? Sou. Conversa. Modéstia à parte, eu sou. Forró? Forró, samba... Dá um show mesmo no forró? Bolero, o que você quiser. É nada. Ora, Não, mano. rapaz, desenrola mesmo. Sempre gostei. Então, Bacana. durante a minha vida na ativa, eu fazia tudo isso. Mas agora na reserva, a gente tem um lazer maior, né? Uma disponibilidade maior. Queira ou não queira,
para os nossos guerreiros que estão na ativa, sabem É mais que limitado. você tira a folga mais para descansar. É. Porque você sabe que daqui a um dia, 2, você está trabalhando de novo. Você está ali na labuta, defendendo a sociedade, né? É o desgaste do o policial desgaste. militar é muito grande. Seja É. ele praça oficial, um pouco mais o praça, coronel, com todo respeito aos oficiais, principalmente quando já chega no patamar de oficial superior, né? O oficial até capitão é como se ele fosse um praça mais antigo, ele está ali mais na parte operacional. Mas quando ele assume já os cargos de comando, ele já não tem o mesmo desgaste operacional de rua, igual o praça tem até o final da carreira. Então tem o sobrepeso, tem a noite acordado, tem a ansiedade por conta do risco iminente de ter uma ocorrência mais complexa. Isso tudo afeta o psicológico e o físico. O policial militar muitas vezes não se alimenta bem no serviço, e isso é consequência também na folga, a má alimentação, e aí acaba ficando um pouco mais obeso, trazendo alguns tipos de doenças. Da mesma forma, a parte do joelho, a coluna, né, por conta desse sobrepeso, de estar muito tempo em pé, ou muito tempo na viatura, e tudo isso afeta, né, a carreira no decorrer de mais de 30 anos que o policial militar tem. Diferentemente de todos os outros profissionais, isso eu comentei no podcast lá em Juazeiro do Norte, que o policial militar ele é um único profissional, e com todo respeito a todos os outros profissionais, incluindo os profissionais de segurança pública, ele é o único que está de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e em todos os municípios do Brasil, prestando esse serviço à sociedade, colocando a vida em risco, colocando a sua própria vida em risco em favor da sociedade, como o senhor bem citou, e existe esse desgaste, né? A escala é uma escala diferente, e com o passar do tempo, o desgaste em desfavor do policial militar é enorme, seja ele psicológico ou físico. Então, o policial militar ele tem que ter um tratamento diferenciado em comparação a outros profissionais, ainda mais porque também ele é segregado de alguns direitos, né? Existe um cessamento de direitos exatamente por ser militar. E eu gostei muito quando o senhor comentou, e foi muito parecido com o coronel Viana, que nós precisamos ser mais policiais do que militar. Isso não quer dizer que nós vamos diminuir a hierarquia e disciplina. Mas como o policial militar ele está mais presente com a sociedade, e está em todos os lugares, e ele faz um trabalho não só de proteção, mas de servir, de acolher, de estar próximo, em parceria com a sociedade. O policial militar ele tem que ter a confiança da população, e, para isso, ele tem que fazer um trabalho social. Então, não é só ele colocar o fardamento, o colete, o armamento para combater a criminalidade. Pelo contrário, ele está muito mais na rua, fazendo esse tratamento de relacionamento com a população, do que mesmo estando em ocorrências policiais. Ou seja, a ocorrência, no decorrer de 30, 35 anos de prestação de serviço à sociedade, acaba sendo 2, 5%. O restante é ostensivamente na rua, mas sempre tendo essa relação com a população. E até nisso existe o desgaste, porque você tem que estar na rua direto. O bombeiro não, ele fica ali esperando uma ocorrência. O cara das Forças Armadas espera também uma guerra que, se Deus quiser, nunca vai vir, né? O policial civil, volta e meia, vai sair para fazer uma investigação e volta e descansa. Nós não. O policial militar tem que estar na rua direto, com ou não ocorrência. Então, isso tudo, no passar do tempo, é extremamente necessário que se tenha essa empatia por esse PM, e é o que o senhor fez quando chegou no patamar mais alto da corporação, quando chegou a ser comandante-geral da Polícia Militar. E que sirva de exemplo para o atual comandante, para os futuros comandantes, porque a liderança ela tem que pregar e fazer. Ela é o exemplo, ela é o espelho. Eu não posso simplesmente, muitas vezes, se utilizar só do regramento militar, onde tem um código disciplinar, um código penal, e esquecer que ali tem um ser humano. Então, eu vou dar um exemplo. A escala 1224, 1248. É uma escala que é desgastante. E tem momento que o policial não vai aguentar, né? Seja essa escala ou a escala 24 por 72, porque ele não é máquina. Então, há uma proibição de a pessoa fechar o olho num tempo mais, né, estendido, que não necessariamente esteja dormindo. Mas, às vezes, o corpo não aguenta, né, pelo excesso de trabalho que o policial militar ele possui. Então,
esse entendimento de ser solidário àquele ser humano policial militar, né, a gente tem que levar muito para dentro dos quartéis, porque essa cobrança vem de externa, da parte externa. Esse público que se intitula direitos humanos, os políticos e outras áreas da população cobram que o policial militar seja mais humano em favor da população. E é fundamental que internamente, dentro dos quartéis, os nossos gestores, as nossas lideranças, elas tenham também a mesma empatia em favor, especialmente das praças. Bosch, eu não sei como é que está a escala hoje, mas foi bom você ter falado da escala. Assim, eu me lembro que no meu comando era 12/24, 12/48. Não era, mas aí depois a gente trouxe a escala padrão que foi quando eu entrei na polícia, que era 12/24, 12/48, e eu acho que tinha, sim, essa 24/72. É desgastante? É. O policial, ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Uma durabilidade, não. Resistência? Ele vai dentro da resistência. Ele tem o seu limite, né? No decorrer da idade. Enquanto ele é novo ali, essa escala 12/24, 12/48, ele faz brincar, né? Tá ali na vibração e tudo, mas aí ele vai adquirindo a idade, né? Vai aumentando e, de certa forma, acaba que, com o tempo, essa escala ela fica um tanto quanto desgastante. Mas aí é onde vem o segredo do comandante. Aí eu não estou falando o comandante geral, eu estou falando o comandante mesmo. O comandante da companhia, o comandante do batalhão, né? Eu estou falando da forma antiga, de uma forma bem clara, né? Que hoje tem várias nomenclaturas. Mas aí você tem o comandante do pelotão, o comandante da companhia, o comandante do batalhão, né? Os grandes comandos, e aí vem o comando geral. Eu não posso exigir que outro oficial faça como eu faço. O que eu preservei e o que eu primei durante os meus 33 anos de polícia militar foi, por onde eu passei, ou como comandante de batalhão, de pelotão, ou comandante de companhia, ou na área de inteligência, mesmo com efetivo pequeno, mas a gente era na rua direto, ou como comandante, o chefe da Casa Militar, o comandante-geral, eu não sei, eu não vou dizer mágica, eu acho que é a questão do tratamento com o ser humano, é a questão da condição de trabalho, é a questão de você tomar algumas decisões, às vezes, como eu fiz à época. Todos os oficiais que eu convidei para trabalhar no meu comando, o discurso era o mesmo. Eu quero que você dê apoio aos seus policiais militares. Chegue junto, seja para o que der e vier. Se estiver em casa, você vai sair de casa e vai lá dar um apoio. Se for uma ocorrência assim, um tanto quanto complicada, se chegar ao seu conhecimento, você mete a farda e vai lá. Você tem uma viatura à disposição, você é o comandante, você tem uma função gratificada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o policial vai criar alma nova. Ele, meu comandante saiu de casa e está aqui. Poxa, que vida, eu tenho um comandante. Graças a Deus. É isso que ele vai dizer. E ele vai dizer para os outros. E os outros vão trabalhar de uma forma mais aguerrida. E quem vai ganhar com isso? A sociedade, Bosch. A sociedade é que vai ganhar. Entendeu? Porque é assim que tem que ser. O senhor falando dessa forma, coronel, a semana passada eu tive a oportunidade de estar numa reunião com o comandante-geral da Polícia Militar de Goiás. E ele falou, com outras palavras, muito o que o senhor passou agora. Lá em Goiás, o senhor pense numa polícia motivada. Para o senhor ter uma ideia, o efetivo dos policiais da Ativa de Goiás são 11.500 policiais apenas. E lá só tem 1,5 milhão de habitantes a menos do que o Ceará. E eles possuem 243 municípios. Então, para fazer essa distribuição, é muito difícil. E o que eu percebi nas visitas que eu já fiz a Goiás, conversando com vários policiais militares, que consolidou na fala do comandante-geral da Polícia Militar, é exatamente o respaldo que eles possuem e o entendimento que o policial militar ele tem que se sentir bem para prestar o melhor serviço. E a escala é uma forma de o comandante-geral ou os comandantes de cada região ou dos batalhões
eles possam identificar as estatísticas, avaliar e ver qual seria o melhor direcionamento com relação a adequar a favor do policial militar para que, partindo desse princípio, ele se motive e dê o resultado. Porque o que vale é o resultado, mas não pode ser um resultado a todo custo. Tem que ser feita uma avaliação, chamar também a responsabilidade do policial militar. Eu vou dar um exemplo. Uma época atrás, em determinada região, o comandante chegou e fez, né, uma pesquisa e perguntou qual seria a melhor escala. Todo mundo optou por 1/3. Aí falaram, vocês entendem que é mais desgastante passar 24 horas acordado e prestar esse serviço? Mas todo mundo vai folgar melhor. Então, tá aqui a estatística é aqui. Vocês têm que melhorar, não pode piorar, nem ficar igual. E o resultado foi positivo. Ou seja, o envolvimento do comando, junto com seus liderados, ocasionou em diminuir os índices de criminalidade, diminuir a quantidade de atestados e também de licença médica, e, em consequência, né, os policiais estavam mais motivados e estavam desenvolvendo um melhor trabalho para a população. Então, eu acredito que essa sinergia, comandos e tropa, que é a base, quando a gente fala tropa, é de soldado ao coronel, mas acaba a referência sendo mais ainda para os praças, que está na linha de frente, na parte mais operacional. É fundamental, né? Eu me recordo muito do coronel Alexandre, quando nós chegávamos para conversar com ele, à época que ele era comandante-geral, ele falou, as associações aqui, vocês, são a voz da tropa, né? E o comandante-geral lá de Goiás comentou, olha, quando a associação chega aqui trazendo determinadas demandas e começa a se bater, é porque é real, é uma realidade e a gente tem que fazer as correções. Então, essas interações de comandante-geral com associações, com seus comandantes, com a tropa, tem que haver para poder ter, no final das contas, a possibilidade de o ser humano policial militar ele ser atendido nas suas necessidades, mas, em consequência, ele também dá o retorno em favor da sociedade, que é ter esse trabalho mais aguerrido, mais engajado, e aí, no final das contas, reflete positivamente para todos nós, porque nós também somos sociedade. Coronel, qual foi a ocorrência, nesses 33 anos de polícia militar, que mais lhe marcou? Pode ser aquela mais simples, que aparenta ser simples, na verdade, mas tem um valor sentimental, ou aquela que foi mais complexa, que teve uma repercussão maior na mídia e na sociedade? Eu posso lhe dizer, não teve repercussão em mídia, porque foi uma ocorrência de rua. E essa época eu estava apaisando, porque eu estava no serviço reservado da PM, certo? E eu estava com a minha equipe e a gente estava monitorando uma quadrilha de assaltantes de bancos, que à época estava em vigência essa coisa de assalto a banco. Só que aí a gente estava montando uma vigilância, um no local, o outro no outro e eu no outro, né? Mas próximo, um visualizando o outro. Só que aí, e era próximo a um posto de gasolina. Durante essa nossa vigilância, um cara chegou para assaltar o posto de gasolina. Não tinha nada a ver com a investigação. Só que aí, você como policial militar, né, você tem logo aquele impulso de agir. Você sai ali da sua situação de uma vigilância para prender uns assaltantes de banco e vai naquela situação de prender o meliante. E os outros dois também tiveram o mesmo impulso. No que a gente se aproxima, ele foi mais rápido, percebeu, e já sacou da arma e apontou para mim. Ficou um companheiro aqui e outro aqui, e ele apontou a arma para mim e eu apontei para ele. Aquela coisa de filme. O cano aqui do revólver apontado para a minha testa e o cano da minha pistola apontado para a testa dele. Ali, friamente, né, em questões de segundo, é aquela coisa, você tem que tomar decisões em questões de segundo, eu disse para ele, olha, quem puxar o gatilho primeiro aqui vai se dar bem, o outro vai morrer. Se for você, de qualquer forma você vai morrer também, porque tem mais 2 companheiros aqui. Então, faça o seguinte, baixe a sua arma, a situação aqui são 3 contra 1, não tem
como você reverter. Então, baixa a arma. Você vê aquele cano do revólver, parece um canhão, entendeu? E fica passando mil uma coisa na sua cabeça. Nessa época, eu já era casado, né? E aí eu disse assim, se esse filho da mãe puxar o gatilho, eu já era. Ou, entendeu? Resumindo, ele foi baixando a arma, bem devagarzinho. E aí, no que ele baixou, a gente já, como era um revólver, eu já peguei no tambor do revólver para neutralizar. Então, ali, para mim, eu sempre relembro dessa ocorrência. Você viu uma morte literalmente de frente. De frente, entendeu? Porque eu vejo isso nos filmes, aí eu lembro, pô, passei por isso. Eu tive um cano de uma arma apontado para a minha cabeça, embora eu estivesse apontando também. Mas aí eu soube, friamente, dialogar com o meliante, né? E, graças a Deus, teve um final feliz. Agora, sim, ocorrências que foi para a mídia ou para jornais, eu lhe confesso, foram muitas. E aí eu não saberia lhe dizer, Borges, qual que foi melhor, qual que me deixou, assim, gratificante. Porque, para mim, toda ocorrência que eu conseguia ter sucesso, para mim era gratificante. Porque era um meliante que estava sendo preso, era uma pessoa que a gente estava protegendo, entendeu? Ocorrências de assalto a bancos, eu fui várias. Fugas de presídio, eu fui 2, entendeu? É aquilo que eu lhe disse, eu fui muito para a rua, né? Claro, teve momentos, quando eu fui para a Casa Militar, que a gente se ausentou da rua, mas mesmo assim você está protegendo a autoridade. Mas até quando eu estava no serviço de inteligência, eu considerava mais perigoso quando eu estava fardado. Porque no serviço de inteligência não tá na sua testa ali dizendo que você é policial militar. E a gente se metia em cada situação que, assim, quando eu paro para pensar hoje, eu digo, pô, eu nasci de novo. Mas ocorrências de troca de tiro foram várias, que você vê só o zoom do projeto passando. Que ali, se vier aí na sua direção, acabou-se. Mas é aquela coisa, nós somos formados para isso, né? Para defender a sociedade, né? E aí, foram muitas ocorrências. Eu imagino. Porque 3 anos, eu, junto com, volto a repetir, com o meu guerreiro, Coronel Adriano, que foi meu comandante-geral adjunto, a gente... Quando a gente está, só eu e ele, a gente conversa, a gente ri. São muitas histórias em relação à bandidagem. Muitas histórias mesmo. Que a gente fica pensando assim, aí diz assim, rapaz, será que a gente vai ter o nosso cantinho lá no céu, hein, Adriano? Porque... Não quero nem imaginar o que você já fez. Deixa quieto, como diz um amigo meu lá de Crateus, deixa quieto. Mas o senhor foi polícia, né? Então, é a ação que muitas vezes são necessárias. E o senhor teve um grande parceiro, que foi o Coronel Adriano, na rua, né? Cumprindo essas missões extremamente delicadas. E, no final das contas, também, quando o senhor estava lá no patamar superior, puxou ele para ficar mais no controle. Iria ter possibilidades de maior risco, mas o risco era iminente em todo o Estado, porque tudo que ocasiona com outros policiais acaba também refletindo. E eu sempre gosto de dizer, quem comanda, comanda com. Então, a gente não estava sozinho. A gente tinha toda uma assessoria, né? Meu secretário executivo, meu ajudante de ordem, que já passou por aqui, que foi hoje Coronel Lima, né? Desenrolado, gente boa. Na época, Major Lima, capitão e depois major, mas assim, por questão de justiça, eu não vou citar nomes, mas todos que eu indiquei para comandar companhias, batalhões, grandes comandos, capital, região metropolitana e interior do estado, eu só tenho a agradecer. Gratidão é algo que eu sempre preservei na minha vida. Eu gosto de agradecer. Então, do Adriano até o soldado mais moderno, eu só tenho gratidão. Porque foi junto, durante esses 2 anos, que eu fiz esse meu comando. Eu não fiz sozinho. Foi com a ajuda de todos, do Adriano até o soldado mais moderno. Entendeu? Agora aqui, eu vou abrir a sessão só para um, né? Ele está até meio atravessado comigo. Bicho, é da minha turma. É o meu querido coronel R. Moura. R. Moura. O R. Moura, no meu comando, ele também foi uma peça fundamental. Está atravessado? Atravessado, não. Manda um abraço para ele, né? Depois marca para... Mourinho, um abraço para você. Eu cheguei para o Adriano e disse assim,
O Moura tem uns processos aí para resolver, Adriano, mas eu quero ele aqui, perto de mim. Ó, Adriano, comandante, o senhor sabe como é a filosofia do R. Moura, é da minha turma. Será possível que eu não conheça? E eu preciso do Moura para resolver umas situações. Mas é aquela coisa. Chamei o Moura no meu gabinete, e ele é da minha turma, e ele me conhece. Moura, você vai, mas você não vai ficar sozinho. Se der merda, eu estou com você, o Adriano está com você. Eu sei que já tinha até um jargão, Moura neles. Então, quando eu tinha algum problema mais sério... Chama o Moura. É porque o Moura eu confiava. Eu sabia que o Moura não ia fazer besteira. Ele ia dar o recado, né? Como eu e o Adriano dava o recado, né? E ele também, mas só que ele trabalhou muito mais pro lado do interior, né? Então ele não ficou muito com a gente aqui na capital, na época de tenente-capitão. Então eu dizia, ó, Mourinho, o recado é esse. Aí ele ia lá e dava. Então, eu vou abrir a sessão para dizer que, em nome dele, agradecer a todos e dizer que ele não fica atravessado comigo, não, porque a gente, se pudesse, fazia tudo, mas nem tudo está ao alcance das nossas mãos. E ele ficou meio chateado porque eu não consegui resolver um processozinho dele, de vários que ele tinha. Só um. Mas esse ajudava muito a ele. Mas eu acho que depois ele conseguiu resolver na justiça. Mas... um oficial que eu tenho muito a agradecer é o Coronel R. Moura. Não porque seja da minha turma, mas é porque é um oficial competente, operacional, que era o que eu precisava. Eu queria um oficial, eu queria do soldado ao coronel operacional, dar a sua resposta lá na rua, entendeu? Não sou contra quem estuda, quem faz faculdade, pelo contrário, apoiei a todos. Por onde eu passei, teve soldados, comandante, eu estou querendo fazer uma faculdade. Tudo bem, uma mão lava a outra. Vamos ajeitar aqui a sua escala. E hoje esse policial é formado, né? Vários eu ajudei, entendeu? Mas aí, assim, não pode esquecer que você é policial militar, não pode esquecer que você é polícia. Formado para ir para a rua. Então tem que ir lá, proteger a sociedade. Porque o bandido lá não quer saber se você é formado nisso ou naquilo, não. O bandido, ele está preocupado se você é policial, entendeu? Então você tem que chegar e dar o recado. Esteja preso. E estamos conversados. Show. Ou muda ou se muda. O meu recado era esse. O recado lá do governador de Goiás diz que aqui bandido não se cria. Meu amigo Carlos Moreira, falando em comando, qual é o comando desse bate-papo aqui com o Coronel Viana? Empatia. Empatia e pegando o gancho do nosso início, do nosso bate-papo, quando ele falava que brilhava o olho dele em relação à mãe, né? Questão de tratar bem o próximo, ter essa reciprocidade que ele traz desde criança até hoje. Isso foi muito importante para a sua formação. Então, comando é empatia. Estar sempre, ver o próximo, se colocar no lugar do próximo. Com certeza. E o meu comando, coronel, é positividade, porque já havia o prenúncio, desde quando o senhor era capitão, de chegar ao comando geral da Polícia Militar. E como o senhor já sonhava, o senhor deve ter pensado positivamente até alcançar esse que é o maior grau, o maior nível de um oficial chegar na corporação Polícia Militar. Então, a sua positividade, com o seu espírito de liderança, né, lhe colocou na posição de comandante-geral. E qual é o seu comando desse bate-papo que nós tivemos aqui? Meu comando está fácil, é resiliência, é superação, é você não abandonar os seus sonhos, você, meu guerreiro soldado, cabo, sargento, subtenente, tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, seja resiliente. Supere os seus problemas e não abandone os seus sonhos, porque, pelo menos isso, cabe a todos nós, sonhar. Se você não sonhar, você está enfadado ao insucesso. Não só sonhar, né? Quem sonha Agora, muito quem dorme muito só tem direito a sonhar. Às vezes o acaba dorme demais, só fica sonhando. Mas sonhe e trabalhe para que esse sonho seja realizado. Eu só tenho a agradecer à minha tropa, aos policiais militares que estiveram comigo durante esses 33 anos, e principalmente durante os 2 anos em que eu estive no comando. Gratidão é a palavra mais propícia que eu posso utilizar aqui para dizer que vocês realizaram com maestria
o trabalho de vocês, que é o de proteger a sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Tamo junto. Valeu, comandante. Coronel Viana, muito agradecido pela sua participação. Realmente foi um momento de muita alegria, porque nós que somos do interior do estado, no meu caso, sou lá da cidade de Crateús, e sempre tínhamos o senhor como uma referência quando o senhor chegou no Comando Geral, por mais que haja aquele estigma negativo relacionado aos comandantes, né, mas o senhor conseguiu quebrar essa barreira e demonstrar esse interesse em ajudar, em ser solidário à tropa. Muito obrigado por nos honrar nesse bate-papo. Eu que agradeço o espaço aqui, a minha pessoa. E você, gostou? Você que está no nosso canal do YouTube, podcast Fala Comandante, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho, né, Carlos? Exatamente. E agradecer a maior entidade representativa de militares estaduais do estado de Ceará, aliás, do Norte-Nordeste, que é a nossa Associação das Praças do estado de Ceará. Você que não é associado, você policial e bombeiro militar não é associado, está perdendo tempo de estar dentro do quadro associativo da maior e melhor. Vem para cá e se torna nosso associado. E você que nos acompanhou na TV Metrópole, muito obrigado. Já deve ter terminado aí o café da manhã nesse domingão. Até o próximo domingo. Obrigado a todos vocês. Até a próxima.